Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Rancho Boa Esperança. Eu sou o Machado e hoje eu quero compartilhar com vocês um pouco da minha experiência em Portugal e os motivos que me fizeram largar Lisboa e voltar aqui para a roça, no Brasil. Em 2022, eu e minha esposa decidimos emigrar para Portugal por dois motivos. Primeiro, língua. O idioma é o mesmo, apesar de suas diferenças, o português é o mesmo, a base gramatical é a mesma. Eu já tinha uma base de inglês, mas a minha esposa não falava nada ainda, então a gente pensou que um país que falasse português seria uma boa ideia. E Portugal é a primeira opção, claro, porque a gente está na Europa, não é? E o segundo motivo era por conta de documentação. A gente sabia que a possibilidade de ficar legal em Portugal seria muito maior se fôssemos, sei lá, se decidíssemos ir para Estados Unidos, Canadá, ou sei lá, Alemanha, Austrália, qualquer outro país, o processo seria muito mais burocrático e demorado e talvez até fôssemos reprovados no visto. Para Portugal foi muito mais simples, porque naquela época Portugal estava aceitando muito mais imigrantes, então nós fomos bem sortudos, digamos assim. Nós chegamos em Portugal no dia 17 de setembro e já na segunda semana começamos a trabalhar. Eu comecei já na minha área de barbeiro, na qual eu trabalhava já há 6 anos naquela época. E a minha esposa começou a trabalhar em um salão de beleza feminino, e ela também manja bastante de estética. Já a moradia, nós tínhamos alguns contatos aqui do Brasil que indicaram uma senhora lá em Portugal que conseguiu pra gente um quarto em um apartamento compartilhado. Em Portugal é muito comum você morar, na verdade na Europa toda, né? É muito comum você morar em um apartamento compartilhado, você tem direito ao seu quarto e você compartilha a casa, né? Os cômodos comuns, como sala, cozinha, banheiro, por exemplo. E o nosso caso era assim. E até nisso nós tivemos sorte, porque nós morávamos apenas com 2 pessoas. O primeiro era um brasileiro, que era o senhorio. O senhorio, nesse caso, é a pessoa que coordena a casa, é tipo o gestor da casa, né? E o segundo é um português, seu Manuel, que ele é até deficiente visual, ele não enxergava nada. E o engraçado é que ele não trabalhava mais, né? Ele já era aposentado, então ele saía de casa às 6 da manhã e só voltava meia-noite. Nós até sentimos que estávamos em casa, assim, não estávamos compartilhando a casa com outras pessoas, porque muitas vezes ficávamos sozinhos por muito tempo em casa. Então nessa casa compartilhada nós ficamos de setembro de 2022 até março de 2023, na verdade em abril. Em março o senhorio avisou pra gente que precisava da casa toda, porque a família dele estava chegando do Brasil em Portugal. Então não precisava de mais espaço. Então entre março e abril nós conseguimos um apartamento só nosso, com indicação também de uma pessoa. Então mudamos para esse apartamento no mesmo bairro, na rua de trás, na verdade. E foi muito bom porque agora já tínhamos um espaço só nosso, nossa privacidade. Era um apartamento até grandinho assim, tinha um quarto, sala, cozinha, área de serviço, uma área de uma área de lazer assim, que podíamos colocar uma churrasqueira elétrica, umas cadeiras, tomar um vinho. E nesse apartamento ficamos até vir embora. Foi uma experiência muito boa lá. Eu creio que o maior desafio que o brasileiro enfrenta em Portugal assim que chega é encontrar casa para morar. Porque a gente no Brasil é acostumado a viver em uma casa só nossa, muitas vezes uma casa espaçosa, né? A depender da cidade que você vive, a casa pode ter 3 quartos, por exemplo. Quem vive em São Paulo, Rio de Janeiro já está mais acostumado com apartamentos menores, mas quem vive aqui no Nordeste, por exemplo, está acostumado com casa grande, entendeu? E quando a gente chega em Portugal, muitas vezes a gente não tem esse privilégio, tem que viver em um quarto mesmo. E quando a gente mudou para o apartamento, ficamos muito mais sossegados, porque a gente tinha mais tempo, mais espaço e mais privacidade, né? O segundo desafio é trabalho, né? Quando a gente chega num país novo, a gente já fica preocupado em encontrar trabalho e tudo mais. E a gente teve muita sorte ou bênção, não sei, de encontrar tudo isso muito rápido. Eu fiquei na área da barbearia até vir embora, trabalhei sempre como barbeiro, mas a minha esposa ela mudou. Ela saiu do salão de beleza, de estética, ela já estava cansada do ambiente competitivo do salão de beleza. Então ela migrou para a área de restauração, que no caso aqui no Brasil é a área de gastronomia, restaurante. Então ela começou a trabalhar como chefe de cozinha em um restaurante e ficou lá até vir embora também. Ela foi uma experiência nova, ela nunca tinha trabalhado em cozinha antes. Então ela começou como auxiliar de chefe e depois o chefe saiu e ela ficou como uma chefe principal. A experiência da minha esposa como chefe de cozinha em Portugal
não foi muito positiva. Ela sentia muita pressão no trabalho, porque restaurante em Portugal, em Lisboa principalmente, é uma coisa muito séria, porque existe muita competição, existem muitos pratos tradicionais e é muito difícil você lidar com clientes e também com o dono do restaurante. A barbearia é igual, existe muita pressão também, muita cobrança. Entretanto, a hora da barbearia é um pouco mais informal, a gente consegue ter um ambiente mais tranquilo com os clientes, entendeu? Não tem aquela pressão toda como no restaurante. Então, digamos que no meu caso, na barbearia eu não senti tanta pressão por parte dos clientes, do trabalho em si. Mas, claro, a gente de vez em quando se cobra um pouco mais, ou recebe um pouco mais de cobrança do dono do estabelecimento, não é? Mas no geral foi uma experiência positiva para mim. Trabalhei na Graça e na Baixa de Lisboa, no Rossio ali. Esses dois bairros, eles têm muitos turistas, muitos imigrantes. Então a gente está sempre em contato com pessoas de outros países. Isso para mim foi muito bom, porque o meu inglês desenvolveu bastante nesse período aí. Eu hoje consigo falar com qualquer pessoa do mundo, posso me considerar fluente já, por conta dessa minha experiência em Portugal. Sobre lugares para conhecer, Portugal é maravilhoso, Portugal é lindo. Tem muitos lugares próximos a Lisboa que você pode conhecer, por exemplo, abaixo de Lisboa fica o distrito de Setúbal, a costa da Caparica, a costa da Rábida. É uma região muito bonita, cara. Se você for lá, você vai amar aquilo lá, porque a água é bem cristalina, a paisagem é muito montanhosa, já a Caparica é muito mais plano, é lindo de ver. Então, se tiver a oportunidade de conhecer Lisboa e puder cruzar a ponte 25 de abril, vá e conheça a costa da Caparica, a Rábida. Se puder também ir para a costa Vicentina, você vai gostar muito. Subindo de Lisboa para cima, não é? Para o norte, podemos ir para o Porto, podemos ir para Fátima. Indo já de Lisboa, sentido Espanha, temos o Alentejo, que é uma região muito linda também, um pouco mais interiorana. Então, Portugal é lindo para visitar, tem muitos castelos, muitas igrejas, muitas marquises. É lindo, é lindo. Portugal, no quesito beleza natural e arquitetura, não tem nada a reclamar. Agora o famoso poder de compra, né, que todo mundo fala, realmente Portugal tem um poder de compra superior ao Brasil. Isso aí é inegável. Se você fizer uma conta básica, sei lá, pega um produto aqui do Brasil, um exemplo, 1 litro de leite, e calcule quantos litros de leite você consegue comprar com o salário mínimo do Brasil, e depois faça o mesmo com o salário mínimo de Portugal, e você vai ver a diferença, que é enorme. Qualquer produto, se você pegar uma motocicleta, um carro, um videogame, um computador, uma câmera, um celular, sei lá, produtos básicos, tudo é mais barato em Portugal. Claro, se você ganhar em euro. A gente está falando aqui de você trabalhar e viver lá. Eu diria que o maior custo que você vai ter em Portugal é o aluguel. O arrendamento, o aluguel em Portugal é muito mais caro que no Brasil. Aqui no Brasil, se você ganha um salário mínimo de 1.500, você consegue morar em uma casa de 2 quartos e pagar, sei lá, 800, 900 reais, dependendo da cidade que você vive, claro, né? Se for em cidades muito maiores, capitais, você vai pagar muito mais caro por uma casa muito menor. Entretanto, em Portugal, normalmente o aluguel chega próximo do salário já. O salário é 860, por exemplo, o aluguel de uma casa ali razoável vai ser, sei lá, 800, por exemplo. Eu cheguei a ver gente que pagava 1.200 em uma casa de 2 quartos, entendeu? Aí, claro, tem que o casal trabalhar junto e ganhar um pouco mais do que o salário mínimo para bancar um aluguel desse preço, né? Mas aluguel em Portugal é a coisa mais cara que você vai gastar por mês, né? O restante é muito mais barato que o Brasil, combustível é mais barato, cinema é mais barato, restaurante é mais barato, enfim. A vida lá, o custo de vida, digamos assim, é muito mais aceitável, muito mais digno do que no Brasil. Agora vamos para os pontos, né, que não são tão positivos assim. Primeiramente, quando você muda para uma cidade diferente, ou quando você muda até para um bairro diferente, você já sente diferença, né? Você já sente que as pessoas se comportam diferente, te tratam diferente, digamos assim. Imagina que você mora numa zona mais pobre de uma cidade, uma zona periférica, e você muda para a zona mais rica da cidade, um bairro nobre. Você vai sentir que alguns comportamentos que você tem naquela zona periférica, as roupas que você veste naquela zona periférica, não serão tão aceitos no bairro mais nobre, entendeu?
Isso é normal porque as pessoas convivem com um padrão diferente de vida, ou então um jeito diferente de se vestir, músicas diferentes de se ouvir, etc. A mesma coisa acontece se você vive, sei lá, numa cidade grande, né? Você se veste de uma forma muito mais moderna, por exemplo, e você muda para o interior, onde as pessoas se vestem de uma forma mais simples, mais rústica. Você chega com um tênis, sei lá, caríssimo e o cara tá usando uma bota, entendeu? Uma bota de, sei lá, R$ 150. Então você também vai ser tratado diferente, né? Então, quando você chega num país novo, principalmente um continente totalmente diferente da América do Sul, né, que é a Europa, você com certeza será visto de forma diferente lá. As pessoas vão perceber alguns trejeitos, algumas coisas que você diz, que você faz, entendeu? Mas cabe a você, como imigrante, né, saber se adaptar à forma das pessoas trabalharem naquele país. Então, assim, quando eu cheguei com minha esposa lá, a gente tentou, sei lá, ao máximo, nos desprender de alguns costumes, alguns hábitos aqui do Brasil e começar a viver um pouco mais o estilo de vida lá da Europa, entendeu? E eu creio que isso foi muito importante para a gente desenvolver e se adaptar muito mais rápido. Então, sei lá, por volta de 6 meses depois a gente já se sentia em casa, entendeu? Então, com certeza você será tratado diferente por ser imigrante, independentemente de ser em Portugal ou em qualquer outro país. Até a forma de você falar um pouco mais extrovertida e aberta que aqui do Brasil, em Portugal, né, na Europa em geral, você será um pouco mais deixado de lado se você falar assim muito, bom dia, tudo bem e tal. Eles gostam que você seja um pouco mais recatado, um pouco mais tranquilo, entendeu? Isso é importante para você se adaptar. Não é você perder totalmente o seu jeito de ser, é você entender que em alguns ambientes você tem que se comportar um pouco mais parecido com as pessoas que estão lá. Aí tem gente que vem falar, mas você não pode deixar de ser quem você é para agradar os outros. Mas cara, pensa comigo, quando você vai, digamos que você é um cara de festa, todo zoadento, gosta de barulho. Quando você vai em um ambiente mais calmo como uma igreja, ou então um banco, uma biblioteca, lá você vai se comportar um pouco mais quieto, não é? Você não vai chegar lá colocando som alto, fazendo barulho. Então tudo isso é adaptação. Mas muita gente acha que só porque você imigra você tem que levar toda a bagagem que você tem e soltar no país lá, entendeu? E eu acho que isso é negativo. Porque primeiro você tem que respeitar a cultura do outro e também não pode ficar impondo muito, né, os seus costumes para os outros. Você tem que se adaptar aos costumes dos outros. Essa é a minha opinião, mas se você pensa diferente, é com você. As pessoas perguntam muito sobre xenofobia, se existe em Portugal. Existe sim, isso é um fato. Mas eu creio que o brasileiro, ele sofre menos. Eu creio que quem sofre mais xenofobia em Portugal são pessoas da Ásia, por exemplo, indianos, pessoas de Bangladesh, do Nepal, ou então vindo já para a África, pessoas de Cabo Verde, pessoas da Angola. Mas tem alguns motivos para isso acontecer. Claro, não justificam, não é? Mas existem motivos. Primeiro, vamos para o lado da Ásia, né? As pessoas de alguns países como Índia, Bangladesh, Nepal, elas têm muito mais dificuldade em se adaptar com pessoas de Portugal. Então elas vivem na comunidade delas. Elas têm o comércio delas, elas fazem a comida delas, elas vivem como se fosse um subsistema dentro de Portugal. E isso incomoda muito os portugueses. Eles odeiam que pessoas venham para o país deles e depois não se adaptem à cultura portuguesa. E claro que isso acaba gerando atrito, discurso de ódio e tudo mais. E já para o lado dos africanos, né, que são as pessoas dos países que foram colonizados por Portugal, por exemplo, pessoas de Angola, pessoas de Moçambique, Cabo Verde, por exemplo, São Tomé e Príncipe. Esses países se desprenderam de Portugal há muito pouco tempo, no século passado ainda. Então até os anos, sei lá, 70, 80, eu não tenho certeza agora, ainda existia vínculo, né, de Portugal e Angola, por exemplo. Angola ainda era colônia de Portugal. Então é muito recente e claro que algumas pessoas que têm discurso de ódio contra as pessoas de Angola ou de Moçambique, por exemplo, são filhos ou netos de pessoas que lutaram na guerra da Angola há, sei lá, 50 anos atrás, entendeu? Então eu creio que daqui a 2 ou 3 décadas, talvez isso mude um pouco mais. Porque ainda existem pessoas que, sei lá, meu avô foi morto na Angola, entendeu?
Meu avô estava na guerra e foi morto lá, por isso que eu odeio pessoas da Angola. Isso não justifica, porque a gente sabe que, porra, a gente não tem que odiar ninguém, mas claro que existe xenofobia contra essas pessoas lá em Portugal. Isso não dá para negar. Já os atritos que acontecem entre portugueses e brasileiros, eu estou tentando pegar leve, estou tentando também não falar nada de errado aqui. Mas na minha opinião são atritos mais bobos, digamos assim. Muitas vezes causados por discussões idiotas no Instagram ou no YouTube, geradas por questões linguísticas, gramaticais, ou então, o Brasil tem sol o ano todo, em Portugal é frio, coisas assim, que na minha opinião são muito superficiais para dizermos que é, sei lá, xenofobia, um preconceito forte contra o brasileiro. Eu sei que existem pessoas que realmente se odeiam, né? Odeiam brasileiros, existem brasileiros que odeiam portugueses também. Isso é normal, não deveria ser, mas existem pessoas assim. Só que na maioria das vezes a gente vê discursos de ódio e discussões nas redes sociais por motivos muito supérfluos, assim, coisas que não deveriam ser levadas a sério, entendeu? E na minha experiência pessoal, em 2 anos em Portugal, eu e a minha esposa, na verdade, nós não temos nada a reclamar nesse sentido de xenofobia, porque de fato não sentimos isso. Minha esposa tem a pele um pouco mais escura que a minha e ela nunca sofreu racismo em Portugal. Ela nunca, sei lá, nunca chegou ninguém apontando um dedo para ela dizendo você é preta, não sei o que. Não, isso nunca aconteceu. Já aconteceu no Brasil, por incrível que pareça, mas em Portugal nunca aconteceu. Então a gente não tem nada a reclamar nesse sentido. O outro ponto negativo, e na minha opinião foi o que mais influenciou na nossa volta, nosso retorno ao Brasil, foi a distância da família e possíveis complicações por conta dessa distância, né? A distância da família é difícil, você estar longe, você sentir saudades e não poder abraçar sempre que você quer. Quando eu vivia aqui no Brasil, eu conseguia visitar meus pais uma vez por mês, às vezes 2 vezes por mês. E eles também podiam me ver sempre, eu via meus irmãos com muita frequência, minha esposa viu o pai dela também. Só que em Portugal se tornou muito mais difícil esse contato, né? Mas esse não foi o motivo da gente ter voltado, porque a gente conseguiu vir aqui em agosto de 2024. A gente tinha planos de vir aqui com muita frequência, meus pais e meus irmãos tinham planos de visitar a gente em breve. Só que, como eu já falei no vídeo anterior, meu sogro, ele adoeceu, ele adquiriu Alzheimer, né? E como a minha esposa não tem mãe viva e não tem irmãos, ela é filha única, precisamos voltar para cuidar do meu sogro. Nós pensamos em levá-lo para Portugal, mas seria muito burocrático, muito caro fazer isso. E depois, quando ele estivesse em Portugal, eu teria que trabalhar sozinho e minha esposa teria que ficar em casa cuidando dele. Então iria ficar muito pesado para manter 3 pessoas numa casa com um salário 2, entendeu? Então a gente pensou em simplesmente voltar para o Brasil, cuidar dele aqui e viver aqui no interior. A gente já tinha plano, como eu já falei também no primeiro vídeo, de viver no interior de Portugal. A gente tinha esse desejo porque a gente já não estava aguentando mais o barulho e bagunça de cidade, né? Eu vivi numa cidade, numa capital do Brasil por, sei lá, 8 anos, mais 2 anos em Portugal, em Lisboa, né? Então assim, pra mim eu já estava cansado de vida de pagar aluguel na cidade, de trânsito, barulho, bagunça. Eu queria uma vida um pouco mais calma e a gente estava pensando realmente em se mudar para lá, pro Alentejo, que é o interior de Portugal. Mas quando veio essa notícia do meu sogro, a gente realmente pensou, vamos voltar para o Brasil e viver na roça, lá no lugar que eu me criei. Eu pensei em fazer isso, mas quem me motivou muito mais foram meus pais, que conversando comigo, com minha esposa, eles falaram, não, vocês vêm para cá, a gente está pensando em se mudar também. Eles queriam ir para uma cidade um pouco maior. Olha aí a ironia, né? Eu vim de uma cidade grande para a roça e meus pais queriam ir da roça para a cidade grande, porque eles já viviam aqui há muitos anos, a gente estava aqui já há 20 anos nesse interior, e eles já estavam cansados da luta aqui da roça, porque viver na roça é muito gostoso, é muito prazeroso, é calmo, é seguro. Entretanto, você tem que trabalhar bastante, tem que trabalhar duro para viver aqui, principalmente no nosso interior aqui, que é sertão, não tem muito acesso à água, não temos água encanada. Quando vamos para o povoado temos que pegar lama quando está chovendo, né? Ou muita poeira quando está sol. Então assim, os recursos são um pouco mais escassos. E eles já estão aposentados, quando precisam ir no médico tinham que viajar 110 a 150 km para ir no médico. Então tudo isso influenciou na decisão deles de ir morar na cidade.
transferiram para uma cidade um pouco menor que a cidade que eu vivia. É uma cidade mais interiorana, digamos assim, porém é grande o suficiente para estar perto de tudo. Shopping center, hospitais, mercados grandes, sei lá, faculdade para o meu irmão, essas coisas assim, entendeu? Quando meus pais falaram conosco, eles disseram que a gente poderia vir para cá, recomeçar aqui. Meu pai passou para mim o mini mercado e a barbearia, né? Então, com isso tudo a gente decidiu, então dá para recomeçar no Brasil, ter uma vida simples no interior, mas não começar do zero, né? Já temos a casa aqui, que é da família, não pagamos aluguel, nós podemos ter uma renda já com o mini mercado e com a barbearia. E minha esposa agora pode cuidar do pai dela muito tranquilamente aqui no interior, porque como ele tem Alzheimer, viver na cidade seria muito mais difícil. Imagina que a gente, por algum descuido, deixasse a porta aberta, ele saísse e esquecesse o caminho de casa, por exemplo. Então aqui no interior esse risco não existe, porque estamos cercados de parentes, vizinhos, que são amigos. E sei lá, se ele sair andando, no máximo 5 minutos alguém vai falar, olha, seu sogro saiu andando aqui, vai atrás dele, entendeu? Então é muito mais simples resolver esse problema aqui. Partindo agora para um ponto um pouco mais filosófico da coisa, eu já estava realmente querendo viver uma vida mais simples, mais calma, longe da modernidade, longe do caos da cidade, entendeu? Eu tenho visto muitos vídeos sobre filosofia e lido muito sobre filosofia também nos últimos tempos, e tenho visto que a vida simples é a vida mais prazerosa de se viver, digamos assim. E eu creio que o interior é o melhor lugar do mundo para a gente fazer isso, porque aqui tudo que a gente faz sentido. Por exemplo, se você cria uma galinha e ela põe um ovo, você vai lá, você vai pegar o ovo da galinha, você vai fritar o ovo, você vai comer aquele ovo, e fez sentido ter aquela galinha aqui. Se você cria uma vaca, você tira o leite da vaca, o leite vai amamentar o bezerro e também vai para sua mesa. A vaca vai comer o capim que você semeou durante o inverno, e daqui a um tempo você vai vender essa vaca que vai para o matador e você vai comer a carne daquela vaca. Na minha opinião, tudo no interior tem um ciclo. Você planta uma coisa, daqui a um tempo você vai colher aquela coisa. Sei lá, é uma vida muito mais, é uma vida com muito mais sentido, digamos assim. Na cidade você tem tudo na sua mão e de forma muito mais cara. Você abre o seu celular, abre o aplicativo do mercado e pede uma caixa de leite. Aquele leite veio lá do interior, onde um senhorzinho, sei lá, uma senhorinha ordenhou a vaca, mandou esse leite para uma empresa que misturou esse leite com muita água e muitos conservantes, colocou numa caixa, vendeu para o mercado já vai vender para você. Você vai pagar um leite muito mais caro com uma qualidade muito menor e vai receber na sua casa, você não tem esforço nenhum. E na minha opinião, uma vida sem esforço, uma vida onde você fica só em casa, pedindo tudo que você precisa, você tem acesso a tudo, se torna uma vida muito monótona e no final de tudo você não vive a vida de verdade, entendeu? Eu não sei se estou conseguindo explicar isso que eu sinto, mas eu creio que a vida aqui, nesse lugar, é uma vida muito mais feliz. Se eu tiver filhos, eles vão crescer e pisar no chão, pisar na terra. Eles vão poder ter contato com ar puro, vão poder aprender a nadar aqui no nosso açude, vão poder aprender a caçar alguma coisa. É uma vida, sei lá, primitiva, uma vida com muito mais sentido. É isso que eu quero dizer. Eu creio que as relações também entre pessoas são muito mais verdadeiras. Claro, existem pessoas falsas em todos os lugares, pessoas ruins, né? Isso aí não importa se você vai para o interior, para a cidade ou para a lua, vão ter pessoas falsas em todos os lugares. Entretanto, aqui eu creio que as pessoas levam uma vida mais simples. Eu não sei se eu vou conseguir explicar hoje, porque eu não fiz roteiro para esse vídeo. Eu estou falando aqui na lata tudo o que eu penso. Mas eu creio que viver na cidade, um lugar que você vive num cubículo, você vê pessoas que você nunca mais vai ver na sua vida, mal dá um bom dia para você, comendo um monte de porcaria na cidade também, um monte de comida lixo que a gente come, com conservantes, comidas cancerígenas. Eu creio que não faz mais sentido para mim viver uma vida assim. Apesar de ter gostado muito de Portugal, eu viveria lá de novo no interior de Portugal, na roça de Portugal.
Mas na cidade, na capital, para ter minha esposa lá com meus filhos, eu não faria mais isso. Eu creio que a vida aqui é a vida que vale a pena para mim. Eu tive que entrar para a área porque começou a chover. Mas é disso que eu estou falando, de natureza, cheiro de terra molhada, ar puro. Você poder criar uma galinha e comer o ovo daquela galinha que você criou. Você comprar carne, leite, de pessoas que você conhece aqui, entendeu? De gado e ovelha criado aqui na região, na nossa terra. Eu acho que na idade que eu tô, chegando nos 30, com planos de constituir família, é esse tipo de coisa que me atrai hoje. Não é mais cidade, barulho, correria, festa, essas coisas. Eu não tenho mais paciência para essas coisas. Esse ambiente aqui é um lugar que eu gosto. Um lugar que eu amo viver, é isso aqui. O fato de morar no interior nos faz nos comprometermos mais com alguns trabalhos braçais, como arrumar uma cerca, ou cavar um buraco para colocar uma caixa d'água, ou por exemplo fazer um pilastro aqui para uma caixa d'água. Porque apesar de haver pedreiros, eletricistas, encanadores, tudo isso na região, a maior parte do tempo eles estão ocupados, porque a mão de obra é escassa e os caras que trabalham bem sempre estão ocupados. Então a gente tem que se dispor a fazer muito serviço aqui. E como eu cresci, sempre fui muito curioso, eu aprendi a fazer muito trabalho de alvenaria, alguns trabalhos de elétrica, hidráulica, sei lá, até marcenaria. Meu irmão também é muito desenrolado com essas coisas, meu pai sempre foi desenrolado com essas coisas. Então a gente consegue sempre, do nosso jeito, né, claro, tentando ser o mais correto possível nas coisas que faz, tentar fazer alguns serviços aqui. E tudo isso, na minha opinião, para um homem é enriquecedor, né, porque eu creio que, mais uma vez, comparando, a vida na cidade te torna muito mais sedentário e preguiçoso, digamos assim. Você sempre tem tudo na sua mão, tem acesso a tudo. E sei lá, muitas vezes o não sedentarismo na cidade é ir para uma academia, né? Simplesmente isso. Isso é muito bom também, claro. Mas eu creio que aqui você consegue exercitar o seu corpo e fazer muito mais atividades, né, para sair do sedentarismo. E é isso, eu espero não ter me repetido muito, espero não ter falado besteira, abobrinha aqui. Mas é o que eu sinto, o que eu penso, né? E é isso. Espero que você continue aqui no canal, assistindo os próximos vídeos, as obras que estamos fazendo aqui também. E com certeza em próximos vídeos falarei um pouco mais da experiência em Portugal, de outros momentos, por exemplo, quando eu fui ver a neve pela primeira vez e coisas desse tipo. Muito obrigado, deixe o seu comentário aqui embaixo, fale o que você achou do vídeo, compartilhe com os amigos, também deixe o seu like lá, o seu joinha, por favor, isso ajuda muito. E é isso. Obrigado e até a próxima.